Começaremos ao meio-dia e 12, vamos falar um pouquinho sobre o medo. O medo te paralisa? Como é que você está? Como é que está a sua relação com o medo hoje? Do que você tem medo? De que forma o medo se manifesta na sua vida? É tudo isso que a gente vai falar hoje. Oi, Drica! Boa tarde, meu amor. Tudo bem com vocês? Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Paty Contente e a gente está fazendo uma maratona aí de 21 dias. Hoje é a quarta live dos 21 e a gente está falando sobre perguntas poderosas que a gente pode fazer, construir na nossa cabeça para que a gente possa encontrar novas respostas, né? Nós falamos sobre isso ontem, sobre como a nossa mente age, né? Sobre aonde a nossa mente vai procurar as respostas de acordo com as perguntas que a gente faz, né? E a gente acaba não percebendo que às vezes a gente faz sempre as mesmas perguntas para as nossas situações e obtém as mesmas respostas. Então, a ideia de fazer esse bate-papo aqui, né, nesses 21 dias, é a gente perceber que uma mesma situação ela pode ser olhada de vários ângulos. E quando você olha uma mesma situação de outros ângulos, aí você consegue perceber que você tem diversas outras maneiras de resolver aquela situação. Nós estamos muito condicionados a buscar os motivos, ou a nos culpar, ou a nos responsabilizar, né, pelas coisas que aconteceram com a gente, de se sentir mal pelas coisas que acontecem. Eu tô me sentindo meio boba, eu tô me sentindo com raiva de mim mesma. Ontem eu conversando com uma mulher, e ela falou assim, eu tô com tanta raiva de mim por ter deixado isso acontecer. Ela tinha passado por uma situação delicada. E eu falei pra ela, não deixa isso tomar conta de você, né? Vamos olhar essa situação por outros ângulos. E fui ajudando ela a olhar essa mesma situação por outros ângulos. E aí ela foi entendendo que a culpa não vai resolver, né? Se responsabilizar não vai resolver. Ela fez aquilo que ela sabia, que ela podia, que ela tinha naquele momento. E é assim que nós somos, né? A gente faz aquilo que a gente pode, que a gente consegue, que a gente tem condições naquele momento. Vocês estão ouvindo os cachorros? É só ligar as câmeras que eles vêm. É impressionante. É que eles gostam também de participar, de conversar com vocês. Oi, Mari! Seja bem-vinda, amor. Eles gostam também de participar das lives. Todas as vezes que eu ligo a câmera para fazer uma live, ou os cachorros latem, ou o vizinho bate, ou o carro do ovo, sabe? O carro do ovo. O carro do ovo é sensacional. Ai, gente. Pois é, isso aí, Drica, tá vendo? São fofos, né? Porque a gente tem duas opções. Ou a gente se estressa, ou a gente, né, deixa os cachorrinhos latirem, né? Fofinhos, estão aí né? Que culpa que eles têm se eu decidir gravar um vídeo agora, não é verdade? Então, gente, hoje, batendo um papinho aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre medos. Eu tenho conversado com muitas pessoas que falam pra mim que sentem medo de tomar uma decisão, medo de mudança, medo de iniciar uma coisa diferente, né? Então a pergunta de hoje é: o seu medo te paralisa? Porque o medo, gente, o medo é uma coisa natural, tá? E boa até. O medo é bom, tá, gente? A gente não pode achar que o medo é ruim. O medo, ele é importante. O medo, ele nos protege de muitas coisas, né? Uma pessoa que não tem medo de absolutamente nada, ela se coloca em risco, né? Uma pessoa que não tem medo de, sei lá, de sofrer um acidente, ela pode beber e sair, dirigir sem cinto de segurança, ela coloca a vida dela em risco e a das pessoas também. Então, o medo, ele age como um parâmetro, né? Olha, até aqui é bacana, até aqui não deve, né? Isso é bom, isso não é tão bom. Então, o medo, ele age como ali como é que eu posso dizer? Um intermediário, né, entre aquilo que
a gente deve fazer, que vale a pena, e aquilo que não deve. Agora, a questão é quando o medo te paralisa, quando você não consegue fazer nada de diferente porque o medo te paralisa. E eu tenho conversado com muitas mulheres que têm me mandado mensagens inbox falando a respeito do medo. Medo de terminar um relacionamento, medo de iniciar um novo negócio, medo de se descobrir, medo de olhar para si mesmo. As pessoas têm muito medo de olhar para si mesmo, né? E então, hoje eu vim contar aqui para vocês uma coisa que eu aprendi há uns anos atrás com um guru muito especial e que eu uso na minha vida até hoje. Já faz mais de 15 anos que eu aprendi isso que eu vou falar para vocês e que parece tão simples, mas que faz muita diferença e eu utilizo em muitas coisas na minha vida. Então, como a gente estava falando, o medo, ele é importante. Então, não dá para falar assim, eu queria tirar o medo da minha vida. Não, você não queria tirar o medo da sua vida. Porque se você tirar o medo da sua vida, você vai ficar uma pessoa muito inconsequente e pode ser que você se machuque muito realmente. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma mulher que ela falou para mim que ela tem um problema mesmo, né? Psiquiátrico, que ela tá controlado, tudo, mas que ela falta lá alguma coisa lá no cérebro dela que ela realmente não tem medo, ela não pensa nas consequências. Então, ela só se dá conta das consequências quando as coisas já estão muito avançadas e aí ali ela percebe que ela não deveria estar naquela situação, porque ela se colocou em risco naquela situação. E ela falou que assim, se meteu em brigas, se machucou, porque é como se a cabeça dela, né, se a mente dela não tivesse esse assim, olha, eu acho melhor não, né? Ele não tem esse instinto de preservação. E ela disse que ela toma alguns remédios, porque é uma coisa cerebral mesmo, é físico, né? Falta lá algumas conexões nos hormônios dela, nos neurônios dela, e ela teve que tomar remédios para poder equilibrar isso na vida dela. Então, não, você não queria não ter medo de nada, tá, gente? A gente precisa tomar cuidado com os extremos. O que você não quer é que o medo te paralise, é que o medo te prejudique, é que o medo deixe com que você faça coisas novas, coisas diferentes. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algo que eu aprendi de um guru há muitos anos atrás. Todas as vezes que você quiser fazer alguma coisa, seja ela qual for, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo. Eu gosto de dar exemplos porque eu acho que nos exemplos vocês conseguem compreender melhor o que eu estou dizendo do que se a gente fica só na técnica. E aí cada uma de vocês pega esse exemplo que eu dou e coloca na situação de vocês. Porque às vezes aquele exemplo que eu dou aqui não serve para você, mas o importante é você pegar o conceito, tá? Então, vamos pegar um conceito aí da vida profissional. Vamos supor que você queira montar um negócio próprio. E aí você está com medo, né? Lógico, natural, precisa se observar, tudo que precisa ser feito, como que é, o que precisa fazer, qual que é o melhor caminho, a melhor estratégia, beleza. Você já pensou em tudo isso, você tem tudo isso esquematizado, mas mesmo assim ainda está com medo de dar o primeiro passo, de ir adiante. Então você se pergunta assim, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu montar esse negócio? Qual o pior resultado que você consegue imaginar? O pior, aquilo de pior que você consegue imaginar. E aí vamos imaginar que você pensou assim, bom, o de pior que eu consigo imaginar é que não dê certo, que não venham clientes, que eu não venda, que eu perco o dinheiro, que eu não consiga fazer esse negócio funcionar. Muito bem, ok, isso é importante de você pensar, porque tudo que a gente faz, é claro que a gente faz tudo para dar certo. Ó o funk de novo. Claro que a gente faz tudo para dar certo, mas a gente sabe que em tudo existe uma possibilidade de não sair como a gente imaginou. Não gosto de dizer que dá errado, mas nem tudo sai como a gente imagina. Então, você pensa na pior coisa que poderia acontecer. A pior. Aquela que a sua cabeça alcançar como pior. Aí você se pergunta assim, se isso de pior acontecer, como eu vou resolver isso? Como eu vou resolver isso que de pior aconteceu? Por exemplo, nossa, não teve clientes, não veio ninguém e não está dando lucro. O que eu vou fazer? Bom, eu vou fechar. Vou anunciar as coisas, vou vender, né, tal, vou fechar e aí vou fazer o quê? Quais são as minhas outras possibilidades?
aí eu posso montar um outro negócio, posso voltar para o mercado tradicional, posso vender meu carro, sei lá. Aí você vai pensar aí nas possíveis soluções para aquela situação. O que isso vai fazer por você? Primeiro, quando você consegue imaginar o que de pior pode te acontecer, não é que você está esperando o pior, mas no seu cérebro, se o pior acontecer, ele não vai ser pego de surpresa, ele vai dizer assim, ah tá, eu já pensei nisso, então peraí, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei como eu vou agir, porque essa informação não é nova para mim, e aí você vai agir. Mas, na verdade, o que para a gente, através do medo, não é o que acontece, mas é o que a gente sente. Então, também é importante você se perguntar, como é que eu vou me sentir se isso der errado? Eu vou me sentir derrotada, eu vou me sentir culpado, vou me sentir falido, vou me sentir burra, vou me sentir... Enfim, aí você vai colocar aí todos os adjetivos que você vai dar para você caso isso dê errado. E aí você vai pegando cada um desses objetivos, né, desses adjetivos que você se deu e vai perguntando, isso é verdade? Eu sou burra? Não, não sou burra. Aí você vai escrever ali na frente. Você já vai se respondendo àquela situação emocional que você se colocou mentalmente. Por quê? Porque a hora que se acontecer, né, de dar errado, ok, você vai saber o que fazer, mas muitas vezes como você se sente te destrói tanto que você não consegue ter forças para ir para o passo seguinte, e é isso que vai fazendo com que o medo te paralise. Então é muito importante que você se coloque nas situações antes, enquanto você está de cabeça fria, porque de cabeça fria você consegue direcionar todas as coisas e colocar cada uma no seu lugar. E amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão do sentimento. Como é que eu faço para me livrar do sentimento? Hoje nós falamos das coisas concretas, né? E isso serve também para o relacionamento, tá? E se esse relacionamento não der certo, o que eu vou fazer? Tenta imaginar a pior coisa que pode acontecer. Sei lá, uma traição, ou não sei. Você tem que pensar aí a pior coisa que você acredita que pode acontecer. Se essa coisa acontecer, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha atitude, a minha decisão em relação a isso? E é muito importante, gente, anota, porque essas anotações é um diálogo com você mesma, é você falando para você mesma, só que você está vendo de fora. Enquanto você não está dentro da situação, você está falando pelo lado de fora, e de fora tudo é mais fácil. Vocês já ouviram falar que é muito mais fácil resolver o problema dos outros do que os nossos? Por quê? Porque no problema dos outros você está de fora. E quando você faz esse exercício com você antes, você também está de fora, porque não existe a carga emocional do momento. E desta forma, como eu estou ensinando para você, você vai conseguir se preparar tanto para o impacto físico, objetivo e concreto, como também você vai se preparar para o impacto emocional. E amanhã na nossa live do 12h e 12 a gente vai falar sobre esse impacto emocional, de que forma que a gente pode driblar este impacto emocional, tá certo? Então hoje a gente fica por aqui, os nossos 15 minutinhos de live. Um grande beijo para vocês, eu agradeço muito a companhia nesses horários. Gostaria de pedir, se você está gostando do meu conteúdo, se você está achando legal essas lives, compartilha, indica, curte a página aqui do Instagram, a página do Facebook, porque quando você curte, compartilha, comenta, o Facebook, o Instagram entende que é um conteúdo legal, que é um conteúdo de valor, que deva ser entregue para mais pessoas. Então é assim que você ajuda a gente a divulgar o trabalho e ajuda as outras pessoas também a ter contato com esse conteúdo, né? Vai nos grupos que você participa e fala da gente, divulga a nossa live lá para que as pessoas venham, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até amanhã. E amanhã a gente vai falar sobre os impactos emocionais, tá certo? Então não perde, convida aquela sua amiga medrosa que tem medo de tudo, que tá lá sofrendo de culpa, que é com ela que a gente vai falar amanhã, tá certo? Beijinho para vocês, até amanhã.